Fala, gurizada, tudo bem? Eu sou o Magnus, do site magnushistoria.com. Vamos para a correção da nossa primeira lista de testes discursivos aqui do projeto Mag Discursivas, tá bom? Título do tema, título da aula de hoje, conteúdo, biofortificação. Eu deixei para download grátis, free, não paga um centavo, aí na descrição do vídeo. Faz download e responde os exercícios que agora a gente vai corrigir, tá bom? Olha só o que diz o teste número 1. Tô com eles aqui, ó. Teste número 1 diz o seguinte: de acordo com o texto, quais as contradições do modelo, abre aspas, comida como mercadoria, fecha aspas, interrogação. Pois bem, essa é a primeira pergunta. Vamos à resposta sugerida. Essa é a resposta do Magnus, é o meu gabarito. A sua resposta precisa estar ao redor do que está sendo comentado aqui. Caso contrário, está errado, tá bom? Diz o seguinte, página 26, olha só. No sistema alimentar moderno, a fome e a subnutrição caminham lado a lado, com o crescimento da obesidade, transtornos alimentares diversos e doenças crônicas. Da mesma forma, as desigualdades e as injustiças socioambientais também fazem parte das contradições desse modelo em que a comida aparece como mercadoria. Ponto. O que é biofortificação? Essa é a questão 2. E olha o conceito, também, olha a resposta. Lá na página 26, diz assim, ó. A biofortificação trata-se da manipulação genética de plantas para aumentar a concentração de um ou mais nutrientes específicos. Bom, questão 3, pergunta da questão 3 diz o seguinte: com base no texto, quais as parceiras ou parcerias da Embrapa, né, Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária, no projeto Bioforte? O título do projeto é esse, Bioforte. Resposta: as empresas parceiras ou as parcerias da Embrapa são a Harvest Plus, a Anglo Salu, depois Fundação Bill e Melinda Gates, depois o Banco Mundial e agências internacionais de desenvolvimento. Ponto. Questão de número 4 diz o seguinte: além do Brasil, quais outros países aplicam o programa de biofortificação? Dentre outros países, podemos destacar, aí vai, Senegal, Gana, Nigéria, Quênia, Etiópia, Uganda, Tanzânia, Moçambique, Síria, Índia e China. Esses são os países, as regiões que servem de palco para o projeto de biofortificação, além do Brasil. Tá bom? Olha só a questão 5. Diz assim, ó. Acerca do alimento, aí eu coloquei entre parênteses comida, né? Tá? Qual o aspecto nocivo da biofortificação? Interrogação. Resposta sugerida da 5. Depois da leitura do texto, podemos afirmar que, ao contrário do que o nome sugere, o alimento biofortificado não é mais forte, nem mais saudável, pois elimina as características inerentes do alimento, provocando um desequilíbrio. O que ocorre é o empobrecimento dos demais nutrientes essenciais e fibras em detrimento de outro tipo. Ponto. Vamos para a questão 6. Questão 6 diz o seguinte: no Brasil, quais as culturas biofortificadas, as culturas alimentícias biofortificadas? Interrogação. Aí ele diz: abóbora, arroz doce, abóbora, arroz, batata doce, feijão calpi, que é aquele feijão fradinho, mandioca, milho e trigo, né? São as culturas alimentícias biofortificadas, tá bom? Vamos para a questão 7. Qual a consequência, dentre outras, da ingestão excessiva de micronutrientes? A ingestão excessiva de micronutrientes aumenta o risco de diferentes tipos de câncer. O ferro, por exemplo, quando ingerido em excesso, pode estimular a multiplicação desordenada de células no intestino, iniciando um câncer. Ponto. Questão 8 diz assim, ó. Por que o projeto Bioforte apresenta limitações, isto é, não apresenta diferenças significativas? Interrogação. Há casos em que o alimento biofortificado não apresenta diferenças significativas de concentração de micronutrientes, como o feijão carioca, e ele exemplifica. Em outros, o alimento convencional possui quantidades superiores de nutrientes, como é o caso do arroz polido. Ou seja, o alimento não precisa ser enriquecido com ferro. Ponto. Questão 9, exercício de número 9, diz o seguinte:
Há números que garantem o sucesso da biofortificação? Interrogação. Né? Vamos para a interrogação. Resposta: não, não há números. Mesmo sem evidências robustas acerca dos impactos nutricionais, econômicos, sociais e ambientais dos alimentos biofortificados, a ausência de estudos que comparem a biofortificação com outras estratégias de produção agrícola, o projeto Bioforte segue no Brasil sem que haja um debate qualificado, né, um debate público, qualificado e amplo com a sociedade. Ponto final. Isto é, não há um debate acerca das consequências da biofortificação ou até mesmo do projeto Bioforte, segundo o texto. Tá bom? Vamos para a questão de número 10, que diz o seguinte. Olha só a questão 10. Diz assim, ó, de acordo com o texto Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar, né, qual a lógica por trás dos alimentos biofortificados? Interrogação. Resposta sugerida. A lógica é a mesma dos transgênicos. Monopolizar o desenvolvimento das sementes, tornar os agricultores familiares dependentes dessa tecnologia e concentrar ainda mais poder e riqueza nas mãos das grandes corporações transnacionais. Questão de número 11 diz o seguinte: por que a biofortificação pode afetar a identidade social ou até mesmo cultural de uma região? Na contracorrente, o Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado pelo Ministério da Saúde, afirma que a alimentação é mais do que ingestão de nutrientes. O ato de comer está enraizado nos sistemas de significação simbólica de povos e comunidades. Ponto. Aí segue. E deliciosamente ligado à memória, aos saberes e fazeres culinários, às histórias pessoais e coletivas, às identidades e ao território. A permanência das lembranças degustativas é a prova concreta e acessível de que a comida é mais do que nutrientes. Por isso, o consumo alimentar não deve se restringir ao aspecto nutricional, mas englobar suas múltiplas dimensões. Questão 12. E aí vai. E última, né? Diz assim, ó. Cite 3 diferenças entre biofortificação e biodiversidade. Eu coloquei o seguinte: se você colocou o que está lá no gráfico, né, naquela tabela, ótimo. Aí o que eu fiz? Eu escrevi biofortificação. Letra A. Fonte de lucro: 61% são cultivados com sementes transgênicas, que são de propriedade de 6 empresas privadas estrangeiras. Letra B. Perda da biodiversidade no cultivo. Agricultores passam a produzir mais de uma variedade específica biofortificada, que leva à perda da biodiversidade alimentar na produção e no consumo. Aí vai, letra C. Ainda dentro da biofortificação. Forte uso de agrotóxicos e fertilizantes. Já no caso da biodiversidade, eu respondi o seguinte: letra A, é alicerçada em relações justas e equitativas de produção. Letra B, reconhece os saberes tradicionais, valoriza a diversidade de cultivos e os seus múltiplos modos de produzir e consumir comida. E por fim, letra C, última característica da biodiversidade que eu apontei, valoriza a saúde de quem planta e de quem consome. Ponto. Valeu, até o próximo tema. Assina o canal, entra no site, coloca no sininho aí para receber as notificações. Valeu, a gente se fala. Falou!